Maria vita in morte su. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium. Eu sou o Leonardo. Salve Maria, Marcel! Salve Maria a todos, prazer aí novamente estar com vocês. Pedir também, aproveitar o pessoal para continuar se inscrevendo no nosso canal. Exatamente. Já prometeu aí que Isso fortalece, né? nos 2.000 inscritos a gente vai ter a nossa live. A gente não sabe quem vai ser o convidado, mas esperamos conseguir um convidado de peso. E obrigado aí pelos comentários também que o pessoal tem feito. Isso tem nos motivado bastante aí a continuar com esse trabalho de levar a verdade, a fé católica para o maior número de pessoas. E hoje, né, Marcel, depois de muito tentar aí acertar com esse nosso convidado aí um horário, conseguimos, né? Um convidado muito especial, né, pra gente. Graças a Deus, é uma honra para nós termos aqui, depois de bastante tempo aí tentando. A gente sabe que a vida de padre Não é uma é vida fácil. bastante ocupada, né? Tem muitos afazeres, vida de oração, mas finalmente conseguimos, né? Hoje, com muita honra, a presença do nosso querido Padre Padre Gabriel. Gabriel, Salve tudo Maria, bem, padre? Padre. Salve Maria, seja bem-vindo. Maria a todos. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Bem, padre, hoje a nossa proposta de vídeo é falar um pouco para o senhor explicar para a gente, né, esses ataques que o sede-vacantismo tem sofrido nesses últimos tempos, principalmente de muitos padres que se dizem tradicionalistas, né? Mas antes de entrar nesse tema, padre, a gente gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história. A gente até fez um vídeo aqui, né, Marcel? Sim. Contando sobre a história Do do Tietos. do Tietos e o senhor lá de chinelinho, né? O padre faz parte dessa história, né? Por isso que- Exatamente. A gente gostaria que o senhor contasse, né, para as pessoas que estão assistindo aí. Na realidade, tudo começou com a mudança da minha família de Pinheiral para Volta Redonda. Isso uma sutileza da providência, né? E por mais que todos eu digo que eu sou de Volta Redonda, na realidade eu fui nascido e criado até os 15 anos em Pinheiral. Porém, e tanto minha irmã quanto eu estudávamos em Volta Redonda. Eu estudei curso de colégio de cultura técnica em Volta Redonda. A minha mãe trabalhava em Volta Redonda, meu pai trabalhava em Volta Redonda, então nós mudamos para Volta Redonda. Bom, trabalhava em Valença ou por aí, mas já não tínhamos nenhum tipo de vínculo, fora os parentes e amizades em Pinheiral. E por uma questão prática, a família se mudou para Volta Redonda. E nesse tempo, imediatamente quando nós Volta Redonda, um tempo depois, minha irmã ela começou a frequentar o grupo vacantista, né, de Volta Redonda, aquele mesmo que teve a visita de Dom Aruna, junto com o então padre Pio Espina, em 2008. Por mais que a minha irmã não participou desse primeiro encontro, ela foi a outros, e eu fui acompanhando a minha irmã, que era mais por fazer companhia, e ali fui conhecendo o que é o verdadeiro catolicismo, que antes, sabe muito bem, já faz 15 anos já, né? Mais ou menos 15 anos. Mais também, mais de 15 anos. Sim, 15 anos. Sim. Minha primeira comunhão no modernismo, a coisa que eu recebi no modernismo foi o batismo, e o que eu lembro de ter feito no modernismo. Fui no banco da igreja e ir com algo, e ter tentado começar o catecismo algumas vezes, mas não aguentava, porque era uma coisa que chamava atenção. Vamos, a minha juventude, infância e juventude foi assim, até que eu conheci o verdadeiro catolicismo. Ali no dia 10 de outubro de 2009, eu tomo. Foi a única primeira comunhão que eu recebi, não. Falsa, antes, como tem. E depois da minha aproximação ao verdadeiro catolicismo, conhecendo a Santa
conversando com o padre Pio Espina, que é o diretor espiritual daquela comunidade, eu fui discernindo a vocação. Passaram-se 15 anos e agora eu sou o padre. Então, padre, quer dizer que o senhor já foi direto para a posição sede vacantista. O senhor não chegou a conhecer quase nada, praticamente, a nova igreja. O pé dentro de uma igreja da Fraternidade São Gilberto. Aham. O mais próximo que eu cheguei a essa posição foi a Padre de Campos, né? Que inclusive a igreja dos Padres de Campos está na rua do colégio onde eu fiz instrumento musical, na rua do ICT, Sim. da Malha. Uhum. Naquele então eu não entendia, digamos, o grande problemática da missa Unagum. Depois eu insistiu mais. Padre Pio aqui, eu estou falando de Dom Pio Espina, né? Sim, Isso. atualmente. Na época era padre, Na né? época era padre. E como é que E foi aí- esse caminho do senhor até a ordenação? Então, em 2010, no final de 2010, eu terminei o ensino médio. Tive que gestionar a questão do serviço militar, porque no princípio eu tinha me inclinado ao serviço militar, depois foi complicado aí, né? Porque os jovens, os rapazes, sabem, essa seleção, eles fazem uma grande seleção de quem quer servir e quem não. Eu tive a belíssima ideia de dizer ao começo que queria servir no Exército, e depois foi um pouco complicado para graças a Deus eu consegui essa. Depois, trabalhando para comprar passagem de avião para ir Aí o para. senhor já tinha consciência de que que a sua vocação era o sacerdócio. E eu me decido tornar padre aos 16 anos. Ah, sim. Sim. E dos 16 aos 18 eu fui terminando o que eu tinha que terminar, a questão do colégio, a mesma questão do serviço militar, juntando dinheiro para viajar. E no dia 11 de junho de 2011, Sim. Aí ficou lá. E o seminário foi durante quanto tempo o seminário levou até a ordenação? foram 6 anos e meio até a minha ordenação. Porém, depois da minha ordenação, eu estive estudando uns 6 meses mais. Então, vamos lá, 7 anos de estudo. 7 E anos. ordenação. É legal, padre. O curso do seminário envolve a filosofia e a teologia e algumas matérias da igreja, etc. Mas também o grande diferencial da carreira eclesiástica é que no seminário deve se formar o espírito sacerdotal. Uhum. Caráter de bom sacerdote. E isso vai paralelo com o acadêmico. A ação sacerdotal também envolve outras coisas, não só. E qual foi a data da sua ordenação? Fui ordenado no dia 8 de dezembro de 2017. Olha, que legal, né? Olha. Dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Da Conceição. E tive que insistir, porque, como alguns sabem, meu seminário foi na Argentina. Uhum. Estou aqui agora na Argentina. As minhas funções, eu estou cumprindo uma delas, que eu sou auxiliar aqui na Capela Sagrada Família. Aqui na Argentina, o dia 8 de dezembro é o dia muito tradicional para as primeiras comunhões. E batalhar para que era impossível fazer a ordenação e as primeiras comunhões no mesmo dia ou na mesma cerimônia. Lembro que naquela ocasião foi, eu não lembro o número exato, mas mais ou menos 80. Possível organizar as duas cerimônias. Então, a gente deixou as primeiras comunhões no dia 10 de dezembro e eu fui ordenado dia 8. Muito bom.
Ô padre, deixando um pouco agora a questão da biografia, vamos partir para a questão mais teológica, doutrinária. O senhor pode dar para a gente aí uma introdução para que geralmente a maioria das pessoas que são leigas, né, que às vezes não entendem o que é essa posição teológica, né, porque antes de sede-vacantismo nós somos católicos, né, nós aderimos a uma posição teológica que as pessoas chamam de sede-vacantismo. O que de fato, essa posição teológica, né, para aquelas pessoas que não entendem, que estão entrando no canal e não conhecem? O senhor poderia dar uma introdução antes de entrarmos nas questões mais aprofundadas? O que é ser sede-vacantista? Bom, respeito ao sede-vacantismo, a posição sede-vacantista não é uma religião. Obviamente, nós somos católicos apostólicos romanos. E concluímos que a sede de Pedro está vacante. Para entender a questão, quem sabe devemos retornar ao começo da história da igreja, onde a história sagrada e a história da igreja estavam entreveradas. 70 anos entre a vida de Cristo conosco e na terra, e até o amém com que termina a revelação escrita. O livro do Apocalipse termina com a palavra amém. Nesse tempo, a história da igreja e a história sagrada, as sagradas escrituras, estavam juntas. Hoje são duas ciências, podemos dizer, separadamente. Aqui o que nos interessa é lembrar que aqueles que perseguiram a nosso Senhor Jesus Cristo param a ser condenados à morte. Rejeitaram a Cristo como Messias, sabendo que ele era o Messias. Grande pecado. Líderes do povo judeu, eles renunciaram, rejeitaram, rechaçaram ao Messias tão esperado, sabendo que era o Messias, porque eles mesmos reconheceram sua messianidade. Porém, como eles tinham idealizado um Cristo diferente, rejeitaram o Cristo que Deus lhe enviou. Eles tentaram destruir a Cristo, obviamente não conseguiram, sabemos muito bem. Nosso Senhor entregou a sua vida e tem poder para assumi-la outra vez, ressuscitou o terceiro dia, mas esse ódio a Cristo, os inimigos da igreja, os primeiros inimigos da igreja foram, eles transmitiram esse mesmo ódio à Santa Igreja. Isso é uma coisa que podemos verificar nas mesmas Sagradas Escrituras, primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, até mesmo depois as perseguições sofridas, mostram que os judeus tentaram destruir a Cristo, não conseguiram, então começaram a destruir sua obra de instituição divina. Sim. Também sabendo que estavam lutando contra Deus, porque lembre-se, aquele aconselhamento dado por Gamaliel, que é coisa de Deus, não podemos lutar contra isso. Se não é de Deus, só desaparecerá. E, com o decorrer das eras, esse ódio à instituição divina, chamada Igreja Católica Apostólica, já passou dos judeus ao Império Romano. E nós vemos o mesmo espírito maligno que inspirava a perseguição judia, inspirando a perseguição do Império Romano. Destruir a Igreja Católica, destruir o cristianismo de forma tal que alguns historiadores era delito ser cristão. Sim. Sim. A igreja sofreu quase 300 anos, né? Perseguição sangrenta, até que, em 313, com o Edito de Milão, Constantino concede ao cristianismo a paz romana. As perseguições
terminaram? Não, os martírios continuaram acontecendo, mas a igreja teve mais liberdade, onde floresceu mais o culto, o culto católico, né, tomou um corpo, que antes estavam todos escondidos em catacumbas, mas juntamente com a paz romana, com a diminuição, não a desaparição, mas a diminuição da perseguição sangrenta, veio a perseguição intelectual, que antes já tivemos, né, até mesmo na vida dos apóstolos. Claro que é o pai dos hereges, mas depois da paz romana, como, de certa maneira, a intelectualidade teve mais espaço, porque não estavam sendo perseguidos. E eram grandes heresias. Eu poderia aqui nomear várias, mas todas essas heresias diziam respeito à divindade de Cristo, ou à existência da Santíssima Trindade, e Nossa Senhora era a Mãe de Deus. Aí vai. Muitas heresias. A igreja teve que lutar contra essas heresias. Está dizendo? Tem que lutar contra essas heresias. Parece que estava destinado para a igreja todo o seu tempo de militância, por isso nós temos a igreja militante, contra as heresias. Todas aquelas heresias anteriores a Lutero era contra alguma verdade de fé, em exclusão da questão da autoridade do sumo pontífice. Tivemos, sim, o cisma ortodoxo, que é falsamente chamado ortodoxo, etc. Mas a questão do ataque ao papado, ao sumo pontífice, no dia 31 de outubro de 1500, com a Reforma protestante, Revolução né? protestante. Reforma luterana. Ali, em realidade, nós tivemos alguns precursores dessa linha herética, como Wycliffe, Hus, mas quem teve mais importância na história dessa heresia 16 é Lutero, depois dele nós temos Calvino. Mas ali é quando realmente aparece a perseguição contra a cabeça da igreja, contra o sumo pontífice. Calúnias, perseguições à pessoa do sumo pontífice, que tinha adquirido um prestígio muito grande diante dos monarcas, etc. E ali nós vemos como, no decorrer da história da igreja, aparece, vamos lá, o galicanismo, antes disso também o anglicanismo, separação da Inglaterra da Igreja Católica. Revolução Francesa, né, também. Revolução Francesa, filha do galicanismo. Todas as coisas que nascem da mesma raiz, a oposição ao sumo pontífice. Sim. Aí vem, passando os tempos, como Deus prepara bem todas as coisas. No Concílio Vaticano I e único, temos a definição do dogma de que o Papa não pode cair na heresia. E ali é destruída a raiz da perseguição ao sumo pontífice. Nós temos, na definição do dogma, nós temos o remédio contra as heresias, atacam a autoridade pontifícia. Não nos custa nada e é um texto maravilhoso, porque não lemos aqui um trecho da Pastor Eternus, onde é definido aqui seção terceira, dia 24 de abril de 1870. Foi definido o seguinte: por isso, nós, pegando-nos a tradição recebida desde o início da fé cristã, a glória de Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos
e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com a sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a igreja em virtude da prometida a ele na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo igreja quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral. E, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são, por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da Igreja irreformada. Então, de Henrique Denzinger, 1839. Ô padre, sem querer te interromper o seu raciocínio, então, assim, você deu uma introdução desde lá do início da igreja, né, até os nossos tempos, todos os ataques que ocorreram, e você demonstra agora uma reação da igreja, né, com a questão da infalibilidade. Infalibilidade. Né, uma reação... Pode falar, padre. O Espírito Santo, iluminando a cabeça da igreja, inspirou, obviamente, o Espírito Santo é a alma da igreja, inspirou essa reação porque precisamente toda a problemática que nós temos desde da falsa reforma protestante até resultados da Revolução Francesa tem uma raiz que é a desobediência, a desatenção à autoridade do Romano Pontífice. Então foi a resistência da igreja dizendo que o Sumo Pontífice ele é infalível em todas as suas definições referentes à fé e à moral. Diga-se de passagem que quando diz aqui para toda a igreja, obviamente o Sumo Pontífice, esse cargo que é um cargo público por si mesmo. Então, a infalibilidade papal, obviamente, não se estende a uma conta matemática. O Papa pode fazer uma conta. Sempre quando o Papa, como o pastor universal, guia de todas as almas, referente à fé e à moral, ele não pode se equivocar. Sim. E aí nós a questão de que temos como coisa óbvia, evidente, e desde Roncalli até Bergoglio, esses homens têm um defeito gigantesco na sua fé. Dizem heresias. Como o Papa não pode dizer heresias, como o Papa não pode cair em heresia, nós estamos sem Papa. É isso que eu ia falar, padre. Isso justifica o porquê da posição, né, sede vacantista. Exatamente. O senhor falou do Vaticano I, lá também está escrito, né, padre, que o Papa ele não pode ensinar uma doutrina nova, né? E é o que vem fazendo esses que estão lá, né? É que precisamente, vamos lá, um princípio filosófico básico é o princípio de não contradição. A verdade não pode ser múltipla. A verdade é uma só. E aquele que diz a verdade continuará dizendo a verdade se mantém o verdadeiro. Um exemplo bem gráfico e simples, porque muitas vezes, se nós entramos numa série de distinções, as pessoas... Um exemplo gráfico simples. Roncalli, João 3, descanonizou uma santa. Descanonizou? Descanonizou? Deixou de ser santa? Essa aí eu não conheço. Essa eu também não sabia, não. Filomena? Santa o quê? Santa Filomena. Ele simplesmente atirou do catálogo dos santos e como se ela foi descanonizada. Ela não existe. Sim. Isso é um erro grandíssimo. Por mais que num assunto que os grandes teólogos de hoje em dia vão dizer, não, mas isso é uma questão. Mas qual o motivo que levou ele a fazer alguma isso, relação, né, com a história dessa santa? Que era uma fábula. Uma coisa que não existiu.
Sim. Então, se nós seguirmos o princípio filosófico básico da não contradição, houve um Papa que a canonizou. Não somente isso, não colocou no catálogo dos santos. No dia 11 de agosto é o dia que se celebra a festa litúrgica, para alguns lugares, de Santa Filomena. Festa litúrgica. Em missa e tudo. Aí vem outro Papa e se diz que simplesmente ela não existiu. Apliquemos o simplíssimo. Uma verdade não pode contradizer a outra e que ambas sejam verdades. É verdade. Mas isso aí é só um exemplo prático, assim, mais prático. Mas existem outros motivos, né? Igual o senhor falou da reação que a igreja teve com a questão da infalibilidade. Mas mesmo assim, né? A igreja, mesmo com essa reação, a igreja estava totalmente infiltrada, né? Muitos falam isso, né? Principalmente muitos dizem que foram os judeus maçônicos que infiltraram vários seminaristas dentro da igreja, que resultou, né, mesmo depois dessa reação, o Concílio Vaticano II, né? E o senhor corrobora com essa questão de que isso também foi uma obra judaica aí, dos maçons aí, contra a Igreja Católica? Que o falso Concílio Vaticano II é um ataque fenomenal. Na realidade, foi uma coisa pensada. A gente costuma dizer que no seminário não foi o homem que pensou. Parece que tem uma mente angélica. A perversão sutil que é o Concílio Vaticano II. Uhum. E precisamente introduziu, né, com o nome de Igreja Católica, a abominação da desolação no lugar. Se nós podemos aplicar de maneira alegórica a palavra de Cristo ao Concílio Vaticano II. O Vaticano II é a abominação da desolação no lugar santo. E o Vaticano, desde o Vaticano, temos a maior perversão da história. Perversão da história. Quem sabe não. Mais que Sodoma e Gomorra. Nossa. Porque hoje é o Vaticano o que mantém, o que apoia, porque vejam, o que apoia a perversão do mundo. Onde vem a abominação da desolação? A falsa Roma. Falsa do falso Estado Vaticano, que obviamente Sim. Muitos dizem, né, usam o termo que a igreja foi eclipsada, né, que a igreja ela foi... Só, eu não sou adepto a essas interpretações que se aproximam muito da livre interpretação protestante, mas precisamente eu trouxe aqui uma interpretação um tempo bom da igreja, tá? É o padre Elwood Sylvester Berry, que foi professor de seminário. Ele tem um livro conhecido no meio o Apocalipse de São João. Esse livro foi publicado em 1921. Tá? Inclusive, esse texto eu tirei da revista do Dom Pivarunas, Addison, de setembro de 2000. E ele traz aqui uma interpretação histórica, né? Não, esse autor ele é muito sóbrio. Ele não diz, isso é tal coisa, com certeza. Não, pode ser. Uhum. Mas, digamos, o que eu vou ler agora não é uma coisa que eu inventei, é algo que está no livro, dentro da época boa da igreja, e inclusive esse sacerdote falece em 1950, dentro da normalidade. Não tínhamos separado. Estava no reinado de Pio XII. Vejam só, vou ler alguns trechos aqui desse livro. Os comentários. Vou ler alguns trechos que encaixam muito bem e podem ajudar-nos a entender a situação, mas não uma interpretação pelo menos aceitada, né? Apocalipse. Citando aqui o padre, ele diz assim, no capítulo 12
descreve o Apocalipse, né, no capítulo 12, descreve a história da igreja desde a vinda do anticristo até o fim. Neste capítulo é nos mostrada a verdadeira natureza do conflito. Será uma guerra até a morte entre a igreja e os poderes das trevas. Em um esforço final para destruir a igreja, impedindo assim o reino de Cristo. O reinado social de Cristo na Terra, tá? Uma coisa que ainda não aconteceu. Não há uma sociedade que tenha realmente o Cristo verdadeiro por Deus. Sim, por chefe daquele Estado. Né? O Cristo não reina nos Estados. Coisa que insistiu muito, né, nos sistemas sociais ensinado pela igreja, renovaram, colocar Cristo como o Rei Supremo do Universo. Nós sabemos que as trevas lutou contra isso. Continuando aqui, o texto do livro do padre Silvestre, Satanás, em primeiro lugar, procurará a destruição do poder do papado e levará a igreja à ruína por meio de heresias, cismas e perseguições. O que certamente acontecerá. Ele levantará o anticristo, o profeta, e levarão os fiéis ao erro e destruirão permanecerem firmes. A igreja, noiva fiel de Jesus Cristo, representada como uma mulher vestida com a glória da graça divina. Aqui, nós aceitamos essa interpretação, nós vemos que há uma conexão grandíssima entre o estado de sede vacância e a perversão do mundo. Por quê? Vejam só como continua o texto. Nessa passagem, há uma alusão evidente a um filho específico da igreja, cujo poder e influência serão tais que Satanás procurará destruí-lo a todo custo. Essa pessoa não pode ser outra senão o Papa escolhido para aqueles dias. O papado será atacado por todos os poderes do inferno. Consequentemente, a igreja passará por grandes provações e aflições para garantir com sucesso um trono de Pedro. A igreja passará por grandes provações e aflições para garantir um sucessor no trono de Pedro. Nós podemos ver como foi atacado Pio XII durante o seu pontificado. E há quem diz que ele morreu de tristeza, de cansaço, porque já não acreditava em ninguém mais. Temos um testemunho de Dom Maia, e ele foi visitar a Pio XII, não ajuda. A diocese estava destruída pelo modernismo. Pio X, padre, não sei se você já ouviu essa história, mas Pio X já tinha detectado ali o modernismo entrando dentro do Vaticano, e ele estabeleceu uma polícia no Vaticano para investigar e caçar esses modernistas, na época de Pio X. Ele já havia identificado. Isso. Tanto que as encíclicas demonstram isso, né? Que foi o Papa que mais... Mas claramente isso na Pascendi. Isso. É verdade, claramente. Agora, padre, o senhor comentou acerca de cisma, né? Assim, igual eu falei no início, né? Uma das coisas que atacam muito hoje o sede-vacantismo é falar que essa posição gera cisma na igreja. Como se defender contra isso, né? Primeiro, a gente tem que saber a definição de cisma. Cisma é um pecado de desobediência contra a legítima autoridade. Sim. Nós dizemos que esses homens que ocupam a sede de Pedro não são uma legítima autoridade, não há pecado de cisma. Assim, simples e fácil. Eles não são representantes, não são sucessores de São Pedro. São impostores. Mesma coisa que disser, uma criança que vê o seu pai
sair de casa e quando ele volta, é um homem disfarçado do seu pai. Ele está desobedecendo o homem disfarçado do seu pai. Ele está vendo que ele impostor. Exatamente. E outra questão também que atacam muito, né? É bom a gente pegar essa parte para o senhor explicar. Falam que no sede-vacantismo, uns falam que o último Papa foi Pio XII, que o último Papa é Bento XVI, quer dizer, jogam isso como se fosse um problema, né? Quais os fundamentos teológicos que nos levam a crer que Pio XII foi o último Papa, né? É que precisamente a sucessão, né, de sumos pontífices chega até Pio XII, porque precisamente de Pio XII para frente apareceram papas heréticos. Em realidade, papas entre aspas, e papa não pode ser herege. Então, homens que, fazendo as vezes, fosse o papa, sustentam a heresia. E Bento XVI, o primeiro dele, não tem nem como ser, né? Digamos, o que Bergoglio faz hoje, de uma maneira, posso dizer, para fazer uma chacota da igreja, porque o que eles fazem é uma chacota da igreja. Só o presidente, o bispo principal do Santo Ofício, aqui da Argentina, um tal Túcio. Túcio, foi uma coisa que escandalizou bastante o mundo inteiro, né? Os tradicionalistas. Banalizar, né, o nome católico. Para banalizar o nome católico. E ele diz que ele nomeou vários cardeais também, todos modernistas mesmo, vários cardeais. Parece que está preparando o terreno aí para... Um desastre atrás do outro. Mas o que ele faz não é diferente do que fez Wojtyla, Montini, Ratzinger. Não é diferente, só que ele faz de uma maneira para banalizar o nome católico. Os primeiros tentaram destruir a doutrina católica, tentaram fazer desaparecer, de fato assim o mundo está como está, e esse agora quer banalizar o nome católico. Como quando Nosso Senhor estava já condenado, e vieram os soldados romanos a fazer chacota dele, colocar uma coroa. É isso que eles estão fazendo agora, uma chacota. Com Francisco a coisa ficou bem escandalosa, né? Antes com João XXIII, com Paulo VI. Até Bento XVI ele também, apesar que Bento XVI já começou a desencadear mais, não, né? É só quem estudava teologia que percebia. Verdade. Hoje, até uma criança aí de 8 anos, que conhece um pouco de religião católica, ela percebe que o que o Francisco faz não é a atitude de um católico, né? Antes de tudo, né? Como eu digo, Francisco faz uma coisa banal, atua de uma maneira banal, mas o que é pior do que a reunião de Assis? Repetida por É verdade. E dali continua sendo a abominação da desolação. E voltando aqui, só para concluir a ideia do infiltração. Veja só como ele aplica algumas palavras de São Paulo. As palavras de São Paulo, diz o padre Harry, aos Tessalonicenses podem ser uma referência ao papado como um obstáculo à vida do antigo. São Paulo. Tessalonicenses. E agora vós sabeis o que detém para que o seu aparecimento se dê no devido tempo. O mistério da iniquidade certamente já está em ação, há apenas o que agora o detém até que ele apareça do meio. Então o iníquo será revelado. Continua aqui o padre. É um fato histórico que os períodos mais desastrosos da Igreja foram os tempos em que o trono papal estava vago ou os antipapas disputavam. E também será os dias maus que estão por vir. A Igreja, privada de seu pastor, deve ser mantida em santa solidão para ser guiada pelo próprio Deus durante aqueles dias de provação. Naqueles dias, a Igreja encontrará refúgio e consolo
nas almas dos fiéis, especialmente na reclusão da vida. Não sempre que é uma interpretação, tá? Que pode ser teórica, mas não deixa de ser impactante essa comparação. E como a ausência do sumo pontífice, tá? Obviamente por permissão divina, tá? Por permissão divina, com a ausência do sumo pontífice, o anticristo apareça. É uma questão só de prestar um pouquinho de atenção na história do mundo depois de outubro de 1958. Vejam somente para dar um exemplo, o desastre moral que nós vivemos. A sociedade, Vejam só, né? É verdade. Vejam, pelos frutos conhecereis. E vejam só o que o padre Ler diz no seu livro Religião Demonstrada, falando dos inimigos da igreja. O padre Ler diz o seguinte: um maçom divulgou o princípio da seita maçônica. O melhor punhal, diz ele, para ferir a igreja, no meio do coração, é a corrupção. Façam corpos viciosos e não haverá mais católicos. Por isso que a seita multiplica livros ruins, jornais ruins, romances, panfletos, gravuras obscenas, pornografia, a fim de saturar o povo com a devastação e o vício. Hoje, na missa nova, uma moça vai comulgar, entre aspas, vestida de uma maneira que uma meretriz do Império Romano sentiria vergonha de sair na rua assim. É verdade. A igreja recebendo a comunhão, entre aspas. Vejam como o mundo está na decadência inédita. Dois dos piores pecados que existem, pecado contra a natureza, pecado, né? Sexto mandamento, pecado contra a natureza, e também o assassinato dos inocentes, são coisas legais. São coisas que podem ser, se alguém se opõe, ele pode ser até penalizado pela oposição. Exatamente Hoje, isso. Se alguém condenar isso que fez com que 5 cidades fossem destruídas pelos céus, 2 delas muito conhecidas, Sodoma e Gomorra, mesmo pecado que fez 5 pessoas, 5 cidades serem destruídas, hoje é uma coisa legal. E se alguém se opor, pode ser até penalizado. O aborto, o assassinato de inocentes no ventre materno, uma coisa legal. E quando planejam legalizar essa aberração em algum país, juntamente com esse possibilidade de que o médico que se opõe a fazer aquele procedimento seria penalizado. Alguns lugares, eles já estão aprovando leis em que quando a pessoa... Porque geralmente existem alguns movimentos católicos pró-vida, né? Que vão nas portas dessas clínicas para rezarem ali na frente. Muitos lugares estão criminalizando essa prática. Ou seja, pessoas que vão nas portas das clínicas estão sendo presas, já está sendo considerado crime. Vejam só, na Argentina, 2021, deve ter sido, sim, 2021, se não me engano, foi aprovada a falsa lei do aborto. Sim. O Papa argentino não disse uma só palavra. Foi mesmo. Terrível, né? Onde é que está o patriotismo, que é patriotismo bem considerado uma virtude? Onde está a caridade para com os meus irmãos, filhos da mãe pátria? Poderia ter sido um grande pecado. Mas não. Imagine, como não vai se opor veementemente diante de uma aberração dessa? E tudo isso, padre, surge... tudo isso é consequência do Concílio Vaticano II também, porque os movimentos revolucionários... Pelos frutos conhecereis.
A revolução sexual, o movimento punk, o pós-modernismo, ele inicia ali na década de 60, 70, né? Aquela revolução toda socialista. O relativismo, né? Que os introduziu na sociedade, veio por meio da nos Estados igreja Unidos, também. aqueles movimentos, né? Então, isso tudo é fruto do concílio. Isso eu tenho certeza. Claro. E, digamos, podemos dizer, alegoricamente, que o Concílio Vaticano II é a abominação da desolação do lugar santo. Dali nasceu a depravação do mundo de hoje. Exatamente. Exatamente. Foi pior que as duas guerras mundiais juntas. E por falar em concílio, né, padre? Acabei interrompendo o senhor, mas eu acho importante, já que comentou sobre isso, é evidente que é uma nova igreja. O senhor acha, eu sei a resposta já, mas é bom as pessoas ouvirem do senhor a explicação. É possível fazer, como muitos tradicionalistas, conciliar a igreja antes do concílio com a igreja pós-concílio, como muitos fazem? Maria vita in morte